Graça e paz, meus irmãos, amém? Amém. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens, O Caminho para o 30 Semanas. Nós tivemos a nossa primeira ministração domingo que vem e hoje nós vamos para a segunda ministração. São 4 ministrações do caminho para o 30 semanas. E eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração, assim como falou no nosso domingo passado. Amém? Ah, meus irmãos, pelo amor de Deus! Que igreja é essa, pai? Igual o pastor Jeto falando, né? Desse jeito eu não prego, meus irmãos. É porque é muito importante para quem vai ministrar a palavra de Deus ter uma igreja viva, uma igreja que está ali junto com a gente, encorajando a gente, dando força para a gente e com atenção na palavra de Deus. Bom, todos nós aprendemos aqui na semana passada que nós somos filhos amados do Senhor, amém? Fale alto assim comigo, eu sou um filho amado de Deus. Nós somos filhos amados do Senhor. E nós aqui também estivemos aprendendo na nossa ministração da semana passada sobre uma árvore, onde a raiz dessa árvore que não está sadia é a orfandade. O tronco é a rejeição. E esses galhos são as compensações. Que pode ser a ira, que pode ser a religiosidade, que pode ser as compensações, que podem ser os vícios. Então ali tem todos aqueles galhos que são as compensações. Então muitos acham assim, já sei, vamos aparar o galho, vamos tirar o vício. Mas o problema não está no vício, o problema está na raiz, essa orfandade. E o que nos impede de viver a vida que Cristo tem para as nossas vidas? São os nossos traumas. Os traumas do passado, as feridas do passado, as escolhas que muitas vezes nossos pais fizeram, as escolhas que nós fizemos errados. Em tudo isso são os bloqueadores que nos impedem de viver a paternidade de Cristo Jesus para as nossas vidas. Então, quantos a gente vai conversar, todos nós aqui temos uma história. Todos aqui temos traumas e feridas, ou é só assim comigo? Todos nós temos lembranças que nos feriram, que nos marcaram, situações difíceis que de alguma forma nos marcaram na nossa vida. Mas o que nós estamos aqui é para entender que o 30 Semanas, ele é um ministério poderoso nas nossas vidas, uma chave de Deus, porque ele realmente vem para nos ensinar através do Espírito Santo de Deus, que nós podemos viver uma vida abundante de Cristo Jesus das nossas vidas. Ele veio para nos trazer uma vida e uma vida em abundância. E essa vida em abundância eu quero viver, amém? Você quer viver também? E o caminho para o 30 Semanas, e o 30 Semanas, ele vem justamente para que nós venhamos a viver a cada dia a vida de Cristo Jesus para as nossas vidas. E meus irmãos, às vezes a gente acha que a gente vai vencer sozinho. Mas dá uma olhada assim para o seu irmão e fala assim, meu irmão, sozinho você não vai vencer. Sozinho nós não vamos vencer. Nós precisamos da ajuda de Deus. E nós precisamos da ajuda uns dos outros. Nós precisamos da ajuda de Deus. E o 30 Semanas, ele trabalha em 3 níveis na nossa vida. Restaurando os nossos relacionamentos. Vamos ver se vocês lembram da semana passada. Restaurando os nossos relacionamentos com Deus. O nosso relacionamento consigo mesmo. E o nosso relacionamento com o próximo. Vamos falar todos juntos? Relacionamento com Deus, relacionamento comigo mesmo e relacionamento com o próximo. Existe esse relacionamento que é na vertical, que é o meu relacionamento com Deus. E quando esse meu relacionamento com Deus está quebrado, todos os relacionamentos na horizontal são atingidos. Porque às vezes a gente pensa assim, não preciso de Deus. Mas sem Deus, nada na nossa vida dá certo.
eu não me relaciono bem comigo mesmo e eu não me relaciono bem com o próximo. Então nós dependemos de Deus para todos os relacionamentos da nossa vida. Nós dependemos de Deus para nos resolver conosco e nós dependemos de Deus para ter nossos relacionamentos com o próximo de maneira sadia. Então, eu vou iniciar aqui como nós iniciamos todos os ciclos do 30 semanas. Nós iniciamos falando que nós somos filhos amados de Deus, vencendo nas áreas. Por que vencendo nas áreas? Porque cada um de nós tem uma área a ser vencida. Então nós sempre dizemos isso, vencendo nas áreas da religiosidade, no meu caso, da ira, do medo, da ansiedade. Meu nome é Juliana. Então é assim que nós começamos o 30 semanas. Você pode dizer assim comigo também? Eu estou te encorajando, meu irmão. Olha que eu estou aqui na frente de mais de 100 pessoas. Você pode falar assim também? Eu sou uma filha amada de Deus. Fala comigo. Eu sou uma filha amada de Deus. Aí você vai falar, vencendo nas áreas da ira, da religiosidade. Vocês não estão falando, meu irmão? Vocês não têm área para vencer? Todos nós temos áreas para vencer. Você está com vergonha do irmão que está aí do seu lado, né? Meu irmão não precisa ter vergonha. Foi só uma dinâmica. Mas todos nós temos áreas a serem vencidas. E não é assim, ó, hoje e amanhã eu não tenho mais. Nós temos todos os dias, fale comigo, todos os dias. Não tem problema que a gente gostaria de ter livre e nunca mais ter que encontrar com ele? Ou é só assim comigo? Ai, deletei, aquele problema está resolvido na minha vida. Mas meus irmãos, é todos os dias. Todos os dias da nossa vida nós temos problemas, nós temos lutas, nós temos adversidades. E conosco mesmo. Então, eu sempre digo que o nosso maior gigante se chama eu. A maior luta que nós temos para enfrentar não é Satanás, não é a sogra, não é o sogro, não é o patrão, mas a maior luta que nós temos é conosco mesmo. A nossa maior luta é contra o nosso eu. E o 30 ele vem para trabalhar o nosso eu. E sabe, muitas vezes a gente tem facilidade de falar do próximo, a gente tem facilidade de falar do marido, a gente tem facilidade de falar da esposa. Fala se não é assim com você também. Mas quando vai falar de você, a gente tem vergonha. Mas nós temos que admitir que nós temos problemas. Meus irmãos, nós temos problemas. Só que nós admitimos que nós temos problemas, mas que nós temos um Deus que sabe cada um desses nossos problemas. E Ele tem a sua mão estendida todos os dias para nos ajudar. Então a primeira decisão do 30 semanas é admitir. Porque quando você não admite uma coisa, você muda. Não, eu não admito que eu estou gordinha, então eu estou magra. Ué, meu irmão, eu preciso fazer academia, eu preciso fazer meu regime. Se eu não admitir algo, eu não mudo. Então, primeiro eu tenho que admitir que tem algo na minha vida que eu preciso de mudança. Segunda decisão, eu decido confiar em Deus. Eu decido confiar em Deus. Meu irmão, muitas vezes, quando nós vamos falar da nossa história, da nossa vida, a gente conta. Porque eu estudei muito, porque eu trabalhei muito, porque eu tenho uma casa maravilhosa, porque o meu trabalho eu conquistei. Meus irmãos, tudo que nós temos, é tudo que nós temos e tudo que nós somos, vem de Deus. Vem de Deus. A gente faz a nossa parte, mas para a gente acordar de manhã cedo, nós dependemos de Deus para ter saúde. Para a gente acordar de manhã cedo, nós dependemos de Deus para ter inteligência. Nós dependemos de Deus para ter sabedoria. Nós dependemos de Deus, meus irmãos, para tudo. Ele que nos criou, Ele que nos formou. Então a minha confiança, a nossa confiança, ela tem que estar afirmada em Deus, em Jesus. Então essa é a nossa segunda decisão. Eu decido que eu confio no Senhor. E quando eu confio em alguém para cuidar dos meus filhos, por exemplo, eu fico ligando toda hora? Não, eu confiei que aquela pessoa está cuidando bem do meu filho.
Então, quando nós confiamos algo em Deus, nós deixamos nas mãos de Deus. Não tem como a gente ficar com um pouquinho e a outra pessoa com outro pouquinho. Quando nós confiamos em alguém, quando nós confiamos em Deus, nós confiamos que Ele está cuidando de tudo e que Ele tem o controle de todas as coisas, mesmo que não saia segundo a minha vontade. Mas nós entendemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é muito melhor do que a nossa. E hoje nós vamos para nossa terceira decisão. Qual é a nossa terceira decisão? Eu decido entregar tudo a Deus. Você consegue falar comigo essa terceira decisão? Eu decido entregar tudo a Deus. Você pode falar mais alto? Eu decido entregar tudo a Deus. Nós decidimos entregar tudo a Deus. Tudo a Deus. João 1, puder projetar para nós, de 11 a 13. João 1, de 11 a 13 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus veio para esse mundo para nos revelar o nosso Pai. Jesus veio a este mundo para nos religar a Deus. Quando Jesus vem, ele está o tempo todo falando com Deus. E ele está o tempo todo falando assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja a sua vontade. Ele sempre dizia que ele fazia porque ele via o Pai fazendo. E assim tem que ser nas nossas vidas. O nosso maior discipulador, o nosso maior mestre é Jesus, é o Senhor. Ele é aquele que nos direciona, aquele que nos conduz, aquele que nos impulsiona todas as manhãs, aquele que nos encoraja. Então Jesus, ele veio para revelar quem é o Pai nas nossas vidas. E essa palavra é tão linda de João, porque ele diz assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus, ele é o unigênito. Quando ele morreu naquela cruz, ele morreu por cada um de nós. E a palavra de Deus diz assim, que ele se tornou primogênito de muitos filhos, todos nós. Ele é unigênito. Mas nós, assim como a palavra de Deus diz, nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus. E isso é muito importante na nossa vida. Nós entendermos qual é o nosso lugar, qual é a nossa posição em Deus. E muitos têm muita dificuldade de olhar Deus como um pai, como a gente falou anteriormente, por causa de alguns bloqueadores, porque tiveram dificuldade com o seu pai da terra, porque tiveram dificuldade com alguma figura masculina, ou porque foram rejeitados pelo seu pai. Então muitas pessoas têm muita dificuldade de se relacionar com Deus como pai, por conta desses bloqueadores, por conta dessa figura masculina, de alguma maneira. Mas Jesus, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que vem para restaurar o nosso relacionamento quebrado. É tão lindo, meus irmãos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a todo instante, que por mais que nós venhamos, a palavra de Deus diz assim, que ainda que uma mãe que amamenta se esquecer do seu filho, eu jamais, todavia, se esquecerei de ti.
o Senhor, Ele não se esquece de nós. O Senhor esteve conosco nos melhores, mas o Senhor esteve conosco, como o pastor acabou de falar, naqueles momentos mais difíceis da nossa vida. Sabe aquele momento que você achou que você não ia suportar? Ele estava lá com você. Ele estava lá segurando pela sua mão. Porque o nosso Deus, Ele está presente nas nossas vidas, em todos, fale comigo, todos, em todos os momentos da nossa vida. Ele sempre está presente, Ele sempre está presente. A palavra de Deus diz assim, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim, de Jesus. Ele é o único caminho que nós temos para nos chegarmos diante de Deus. Então fale comigo novamente. Eu decido entregar tudo para Deus. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite. Tem alguma coisa que você ainda não entregou para Deus? Tem algo na sua vida que você está andando assim, ó, grudadinho de você, porque você ainda não conseguiu entregar para Deus? Porque quando nós entregamos algo para Deus, nós descansamos. Quando nós entregamos os nossos filhos para Deus, nós descansamos. Porque nós sabemos que Ele está cuidando. Muito, muito, muito melhor do que a gente. Então quando a gente entrega algo para Deus, nós descansamos. O que na sua vida você ainda não conseguiu entregar totalmente para Deus? Porque às vezes a gente fala assim, não, pastor, eu confio em Deus. Eu já entreguei para Deus, né? A gente escuta muito isso. Já entregou para Deus, mas vive preocupado. Já entregou para Deus, mas não dorme bem à noite. Já entregou para Deus, mas será que Ele vai fazer? Será que vai acontecer? Quando nós confiamos e quando nós entregamos para Deus, não existe dúvida. Existe certeza que aquele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então nas nossas vidas nós temos que todos os dias, fale comigo, todos os dias, decidir entregar tudo para Deus. É todos os dias. Se render a Jesus é o caminho que nos conecta com o Pai. Sabe quando a gente olha um peixe? Tem como o peixe viver aqui, ó, pular aqui em cima? Viver vivo aqui em cima desse altar? Não, porque o peixe precisa de água. Ele precisa desse habitat. Ele precisa da água. Nós, meus irmãos, só temos vida se nós estivermos em Deus. Porque nós nascemos de Deus e nós vamos voltar para Deus. Nós só temos vida se nós estivermos em Deus. Da mesma maneira que um peixe precisa da água, é da mesma maneira que nós precisamos de Deus. Não tem vida para o peixe fora d'água. E não tem vida para nós fora da presença do Senhor. Por isso que quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos distanciamos da presença de Deus, há um vazio que toma conta do nosso coração. Há um vazio que toma conta da nossa vida. Por quê? Porque nós só temos plenitude, nós só temos vida, nós só temos alegria, nós só temos esperança, nós só temos paz se nós estivermos em Deus. Não há vida para nós longe de Deus, não há vida. Então lembre-se sempre desse exemplo, só temos vida se nós estivermos em Deus. Então decida nessa noite entregar tudo para Deus. Entregar tudo para Deus não é só entregar os nossos filhos ou as nossas finanças, mas entregar tudo para Deus é entregar até aquilo que te feriu, é entregar até aquilo que te magoou, é entregar até aquilo que foi um trauma na sua vida. Todos nós temos algo para entregar para Deus todos os dias. E nós precisamos sair daqui com uma decisão bem clara nas nossas vidas. Nós temos que entregar para Deus tudo aquilo que nos feriu, que nos machucou, que nos traumatizou. Tudo na nossa vida. Tudo aquilo que te preocupa, nós temos que entregar para Deus. Então, de novo, meus irmãos, eu decido entregar tudo para Deus. Quando nós decidimos por Jesus,
Nós decidimos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é nosso Pai. E nós decidimos que a nossa vida não nos pertence mais, mas que a nossa vida pertence ao Senhor. Então, se algo é de Deus, para quem que eu consulto quando eu tenho que fazer algo na minha vida? Para o Senhor. Porque se a minha vida é de Deus, se eu entreguei a minha vida a Deus, eu tenho que todos os dias perguntar ao Senhor o que eu faço todos os dias. A maneira que eu ajo, os negócios que eu faço, o estudo que eu vou fazer, o trabalho que eu vou fazer, se eu vou mudar de cidade, se eu não vou mudar de cidade, se eu me relaciono com aquela pessoa, se eu caso com aquela pessoa. Nós temos que pedir a direção para Deus, para tudo na nossa vida. Porque quando nós decidimos entregar a nossa vida para Deus, ela não nos pertence mais. Então nós temos que perguntar para o Senhor qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Isso é muito importante. Mas o único que não quer que nós entregamos a nossa vida para Deus é Satanás. Satanás, ele se distanciou de Deus. E a vontade dele é que, assim como ele, nós venhamos a nos afastar de Deus. A viver a nossa vontade, a viver o que a gente quer fazer, porque Satanás fez isso. Então, todos os dias nós vivemos uma luta conosco mesmo. Contra a vontade que é de Deus e a vontade que é nossa. É assim com você também? Você sabe qual é a vontade de Deus, você sabe o que Deus tem para você, mas a sua carne grita para fazer a vontade dela. Ah, eu vou dar uma ajuda para Deus. Está demorando demais, eu vou fazer do meu jeito. E todas as vezes que nós colocamos a nossa vontade à frente da vontade de Deus, nós estamos renunciando, nós estamos abrindo mão da vontade de Deus para as nossas vidas. E nós não estamos entregando para Deus. Porque, meus irmãos, é muito fácil nós falarmos que nós entregamos tudo para Deus. Só que aí chega no dia a dia, nós fazemos as nossas próprias escolhas, nós vamos onde nós queremos, nós fazemos o que nós queremos, e nós não perguntamos ao Senhor, que é o nosso Pai, qual é a vontade dEle para nós. Uma das coisas que nos atrapalha, que nos impede de entregarmos tudo para Deus é o orgulho. Provérbios 16:18 diz assim, que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Tiago 4, de 6 a 7 diz assim, Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus irmãos, e o próprio Jesus, ele dependia do Senhor, ele dependia do Pai, e ele seguia as direções do Pai. Quem dirá nós? Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito sem consultar o nosso Senhor. Nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida e da direção do Espírito Santo de Deus para nós. Então, uma das coisas que nos impede de entregarmos tudo para Deus, de confiarmos em Deus, é o nosso próprio orgulho. Deixa que eu faço do meu jeito. Eu sei como que tem que ser. Pode deixar comigo. Outra coisa que nos impede de entregarmos tudo para Deus, fale comigo, é o medo. É o medo. O medo nos impede de entregarmos tudo para Deus. Medo de nos decepcionarmos outra vez. Medo de sermos traídos, enganados, rejeitados. Quando na nossa vida, meus irmãos, nós não ocupamos esse lugar de filho de Deus, nós não conseguimos confiar em Deus. Nós só conseguimos confiar em Deus, que Ele está cuidando de nós, quando nós entendemos que nós temos um Pai. Os meus filhos, eles não precisam se preocupar se amanhã tem uniforme, se amanhã vai ter apostila, se amanhã vai ter leite, se amanhã vai ter pão, se amanhã vai ter almoço ou lanche para levar na escola. Por quê? Porque eles confiam em nós como pais, em mim e no Alexandre. Então eles dormem, eles descansam e eles só esperam, porque já está tudo no jeito. A mãe já preparou a lancheira, já deixou o uniforme preparado, já pagou a escola para que eles pudessem estudar. Por quê? Porque nós somos pais e o pai e a mãe, nós queremos o melhor para os nossos filhos, certo? É assim com você também? Então por isso que eles confiam, descansam e dormem. Será que nós somos melhores que o nosso pai?
Será que nós somos melhores do que o nosso Deus? Por que nós não entregamos tudo para Deus? Porque nós não confiamos que Ele preparou já o amanhã para nós. Porque o medo, ele toma conta do nosso coração. Será que Deus vai prover? Será que Deus vai cuidar? Será que Deus vai abrir a porta? Será que vai dar tudo certo? O será, meu irmão, é uma pergunta, é uma dúvida. Todas as vezes que nós perguntamos será, nós temos uma dúvida no nosso coração. Se os meus filhos que são pequenos, um tem 6 e outro vai fazer 11, eles não me perguntam se amanhã vai ter lanche para levar na escola. Quantas vezes nós perguntamos para Deus se vai ter a provisão de amanhã nas nossas vidas? Então os nossos filhos precisam nos ensinar sobre confiança e sobre entrega. João 3,16 e 17 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Romanos 8,35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Meus irmãos, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Conhecer o amor de Cristo Jesus, conhecer o amor de Cristo Jesus por nós, afasta o medo do nosso coração. Meu irmão, haverá alguma coisa impossível para o Senhor? Se o nosso Deus, se o nosso Senhor, Ele entregou a sua própria vida, Ele entregou a sua própria vida por mim e por você, como que nós vamos explicar esse amor? Tem como nós explicarmos esse amor? E por que nós não confiamos em Deus? E por que nós não entregamos tudo para Deus? Tem como nós explicarmos um amor desse de um pai que dá a vida de seu único filho em favor da minha e da sua vida? Meus irmãos, Deus sabia de tudo que nós iríamos falhar. Deus sabia de todos os meus erros. Deus sabia tudo sobre a minha vida e mesmo assim Ele acreditou em mim e Ele acreditou em você. Deus sabia de cada um dos nossos defeitos. Não tem dia que você fala: meu Deus, eu sou uma porcaria mesmo, eu não valo nada, de novo eu estou errando nisso daqui, ou acontece só comigo? Mas Deus, Ele acredita em nós todos os dias, e Ele nos ama, Ele te ama, Ele me ama. Porque paira a dúvida no seu coração e no meu coração, de será que Deus vai fazer? Então fale comigo: o medo, o orgulho, ele me impede de depender do Senhor todos os dias. Lucas 23:46 diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Se o próprio Jesus entregou tudo ao Senhor, a Deus, ao seu Pai, Ele nos ensina todos os dias para quem nós temos que entregar tudo, para quem nós devemos entregar tudo. Não podemos escolher o nosso passado, mas nós podemos decidir sobre o nosso presente. Porque às vezes, meu irmão, você vai conversar com uma pessoa, ela só fala do passado dela. Ela só fala das lutas que ela viveu. Não é assim comigo, não é assim com você, perdão. Isso daí é só com o vizinho. E fala das dores, e fala das dificuldades, e fala das provas, e fala das lutas. Mais interessante ainda é quando o irmão vem contar uma luta, aí o outro irmão, ele quer contar uma luta ainda melhor, maior. Mas isso não acontece com você, meu irmão. Nós não podemos apagar o nosso passado. Só Jesus pode apagar o nosso passado. Mas nós podemos construir um futuro diferente e vivermos um presente diferente. Se a gente ficar olhando só para o passado, só para aquilo que foi, só para aquilo que se perdeu, aquilo te impossibilita de viver o hoje e aquilo te impossibilita de viver o futuro. Nós não podemos viver de passado, nós não podemos viver daquilo que já foi,
Mas nós temos que entender que Jesus fez novas todas as coisas. Todas as coisas. As misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, elas estão se renovando a cada manhã. Deus tem uma nova história para mim e para você, meu irmão. Só que depende de nós. Se nós vamos tomar posse dessa nova vida, ou se nós vamos viver olhando para o retrovisor e viver falando da nossa história, das nossas perdas, aquilo que se foi, aquilo que perdemos. Deus tem algo novo para nós, desde que nós confiamos e dependemos no Senhor e não na força do nosso braço. Continuando, então hoje nós temos duas decisões importantes. Qual é a primeira, meus irmãos? Meu Deus, vocês estão aonde? Primeira decisão do culto de hoje: eu decido entregar tudo para Deus. Eu decido entregar tudo para Deus. E a nossa segunda decisão de hoje é: eu decido depender de Deus. Ah, pastor, aí você pegou pesado, hein? Eu decido depender de Deus. Mas antes de nós falarmos sobre o decido depender, nós vamos recapitular. Qual é a primeira decisão que nós aprendemos na semana passada? Eu admito que eu tenho problemas. Segunda decisão: eu decido confiar em Deus. Terceira decisão de hoje, que é a que nós acabamos de falar: eu decido entregar tudo para Deus. E a nossa quarta decisão de hoje, que é a quarta decisão: eu preciso depender de Deus. Ah, meu irmão, pensa o desafio. Por quê, meus irmãos? O que nós ouvimos a vida inteira? Dá seus pulos, o que mais? Não dependa de ninguém. Mulher, você não pode depender de homem para nada. Você tem que estudar, não é? Mas, meus irmãos, nós dependemos de Deus para tudo. Nós dependemos de Deus para tudo. E nós dependemos de pessoas. Você depende do lixeiro para pegar seu lixo? Você depende do entregador de água, né, Telo? Cadê o Telo? Para entregar água para você? Você depende do moço que coloca as coisas na sacolinha do empacotador quando você faz compra? Você depende do caixa para passar as suas compras? Nós dependemos das pessoas, meus irmãos, o tempo todo, porque nós não damos conta de fazer tudo. Já pensou? Corre em casa, faz a limpeza, corre no trabalho, vai para trabalhar, corre lá, busca água. Nós não conseguimos fazer tudo. Pega o lixo, leva lá no lixão. Não, nós dependemos das pessoas para tudo na nossa vida. E nós dependemos em primeiro lugar de Deus. Salmo 62, 7, por favor. Salmo 62, 7 diz assim: a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e o meu refúgio. Vamos ler todos juntos? A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a minha rocha firme e a minha proteção. O que pode estar impedindo nossa dependência saudável de Deus e das pessoas? Porque, meus irmãos, uma coisa é nós dependermos das pessoas nesse âmbito que nós estamos falando, do natural, daquilo que é saudável. Mas agora nós vamos falar sobre algo que não é saudável e sobre algo que não é da vontade de Deus para as nossas vidas, que se chama codependência. Fala comigo, codependência. Pastora, que nome esquisito é esse? Nós vamos falar sobre a codependência. Então, a codependência é uma condição específica de âmbito psicológico
comportamental e emocional, que se caracteriza por uma dependência excessiva de um indivíduo em relação ao outro. Uma dependência excessiva de um indivíduo em relação ao outro. Então, para aquela pessoa e para outra pessoa, só existe vida se estiver atrelada àquela pessoa. A codependência traz a incapacidade de sustentar relacionamentos saudáveis com os outros e consigo mesmo. E o que o 30 Semanas trabalha? Relacionamento saudável com Deus, comigo mesmo e com as outras pessoas. E o que a codependência faz? Ela traz relacionamentos que não são saudáveis comigo e com outras pessoas. Nos relacionamentos codependentes não existe diálogo e comunicação honesta sobre os problemas e desafios diários. A codependência é individualista, seja ela impositiva ou anulativa. Pastora do céu, que nome difícil que você está falando. Então vamos lá. A codependência existem 2 tipos, meus irmãos. Você fica craque agora, hein? 2 tipos: impositiva e anulativa. Fale comigo. Impositiva e anulativa. Então, nós vamos aprender e você vai ver quem você é. É um teste agora, ó. Codependente impositivo ou anulativo. Na codependência impositiva, o indivíduo acha-se indispensável para os outros. Busca sempre a autoafirmação, impondo sua maneira de pensar e agir. Tem forte tendência a controlar as pessoas e situações, podendo usar da manipulação. Então, esse é o codependente impositivo. O próprio nome está dizendo, ele tende a impor a vontade dele sobre a vontade do outro. E o que é o codependente anulativo? É o indivíduo que desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros. Ele não tem opinião própria e se anula para ser aceito. Não consegue estabelecer limites. Não sabe dizer não. Então vamos trazer alguns exemplos. O codependente anulativo é aquele que ele sempre está aguardando. Tem esse impositivo, certo? E ele vai falar assim, tá bom, que você falar, a gente faz. Então vamos dar um exemplo do dia a dia. Seu marido fala assim, amor, o que nós vamos pedir hoje? Pizza ou lanche? Aí o que é impositivo já fala pizza. Ele vai falar pizza. Ou seja, ele já tem uma direção clara. Aí o anulativo vai falar, tá bom, pode ser pizza. E que sabor você quer? Aí o que é impositivo já vai falar, as 2 partes, frango catupiry e calabresa. Não sobrou nada para o anulativo. Ele vai falar, tá bom, então tá bom, né? Tá bom. Então o anulativo, ele tem dificuldade em dizer não. Ele tem dificuldade de dizer não. Então, nós vamos fazer uma viagem, nós vamos daqui, nós vamos lá no Nordeste, nós vamos visitar tal praia, nós vamos fazer tal coisa. O impositivo já está ditando todas as regras, como que vai ser, como que não vai, que roupa que ele vai levar, que dia que vai, que dia que volta. E o anulativo, ele só escuta, meu irmão. Ele não consegue falar nem qual é a vontade dele. Sabe assim, ele não tem nem chance de falar que ele não quer ir para o Nordeste. Não quer, ele quer ir para o Sul. Mas o anulativo, ele tem muita dificuldade de dizer a sua vontade, em virtude desse impositivo. Agora, o que é importante, meus irmãos, é algo assim, ó. Às vezes, mulher, você é anulativa no seu trabalho. Mas quando chega em casa, você é impositiva. Ou às vezes, homem, você é impositivo no seu trabalho. Mas quando chega em casa, você é anulativo. Exemplo. Os filhos estão fazendo arte, estão fazendo bagunça na casa, não quer estudar para a prova, vai lá e fala com a tua mãe. Vai lá e fala, a sua mãe vai amanhã resolver. Amanhã a gente vê o que a gente faz. Vai lá e fala com a sua mãe que sua mãe resolve. Tem que levar no médico, sua mãe que sabe disso, eu não estou sabendo de nada disso não. Então, em casa é anulativo.
mas no trabalho é aquele manda-chuva, ninguém discute com ele. Ou às vezes, mãe, você é impositiva lá fora, no seu trabalho. Você não tem dificuldade nenhuma de mandar no seu trabalho, de falar para cada um fazer sua função no seu trabalho. Você trabalha com N tipos de pessoas, seja homem, seja mulher, seja mais novo, seja mais velho. Mas em casa, você não tem boca para nada. Os filhos fazem o que quer. Os filhos que estão ditando as regras, porque em casa você perde as forças. Então isso também pode acontecer. Agora, meu irmão, você que está achando que você não é nem A nem B, né? Nós vamos falar de quais são os sinais. Sabe quando você vai no médico? E o que o médico faz para te pegar no pulo? Pede exame de sangue. Tem como você falar que você não come? Você come, você está comendo, está engordando. Mas aí você está falando que você não come. Ele vai pegar os exames e vai ver. Então agora nós vamos falar dos sinais e sintomas de codependência. Baixa autoestima, sente-se sem valor, senso de identidade frágil, não sabe o seu propósito, tem alta reatividade ou irritabilidade, preocupação ou cuidado excessivo com o outro, uma preocupação absurda. Meu irmão, preocupar com um filho pequeno de 6 anos é uma coisa, mas preocupar com um filho de 40 anos já é esquisito, que você não dorme, que você fica preocupado, você fica angustiado. Negação da realidade, perfeccionismo, uso do sexo para ganhar aprovação, compulsões nos relacionamentos, às vezes associados a outros transtornos compulsivos, compulsão por alimentos, gastos, jogos, roupas, sapatos, mulherada, não é você, foco excessivo na realidade do outro. Então aquela pessoa, a menina, quer saber tudo da vida do marido, tudo, nem se cuida da vida dela. Ela quer cuidar tanto da vida do outro, que ela não cuida da vida dela. Assumir o papel e as responsabilidades do outro. Então a pessoa já tem as responsabilidades dela na casa, já tem as responsabilidades no trabalho, mas ela ainda assume as responsabilidades dos filhos, do marido. Ela assume tudo quanto é tipo de responsabilidade. É aquela pessoa que tudo é com ela, tudo ela resolve, tudo ela sabe. Ela vai ter dificuldade muitas vezes, às vezes, de delegar. Isso daqui é a sua parte, isso daqui é a sua, isso daqui é a sua, isso daqui é a sua e essa daqui é a minha. Então esses são apenas alguns dos sintomas que podem sinalizar uma codependência desenvolvida ou em desenvolvimento. Você percebeu algum desses sinais ou sintomas? Não, né? Entendi. Qual a cura para a codependência? Depender de Deus. Meu irmão, nós falamos de vários sinais e sintomas aqui. Uns têm facilidade de falar que sim. Mas nós temos que lembrar que nós temos que admitir, meus irmãos. Olha, eu admito que realmente eu tenho mania ou tenho um hábito, entendeu? Você tem que admitir, meu irmão. Então vamos lá. 1. Descubra e desenvolva seu próprio estilo de vida. Meu irmão, todos nós temos que crer que Deus nos fez com um propósito e com uma missão. Deus, quando nos formou, quando nos criou, Ele nos formou com um propósito eterno, com uma missão eterna para as nossas vidas. Uma missão que começa aqui, hoje e agora, e que adentrará a eternidade. Então você tem que se perguntar para você mesmo, o que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Tem gente que não sabe nem falar, meu irmão, o que gosta de fazer. Tem dificuldade. Você pensa em prosseguir com seus estudos? Você está em procura, em busca de um emprego que você goste mais desse que você está fazendo? Você pensa em fazer algum curso? O que traz alegria assim de fazer? O que te traz entusiasmo? O que te traz alegria em fazer? Meus irmãos, o codependente, ele vai ter muita dificuldade. E não é só um impositivo, é um impositivo e um anulativo. Ele tem dificuldade de falar o que traz alegria para ele. Ele tem dificuldade em falar o que ele tem de plano, de projeto.
Deus já colocou em você as qualidades necessárias para cumprir o seu propósito. Você percebeu que cada um de nós temos características? Um é mais calmo, outro é mais efusivo, um é mais introspectivo, outro é mais extrovertido. Cada um de nós, Deus nos dotou com N qualidades. E para essa qualidade que Deus te deu, ela já te direciona para o seu propósito. Deus nos criou com um propósito eterno. E nós temos que buscar qual é esse propósito para as nossas vidas. O propósito da minha vida não é só ser mãe, esposa. O propósito de Deus para a minha vida, eu tenho que buscar em Deus todos os dias. Todos os dias. Algo muito importante, que é esse número 2, é: ame o próximo, mas não vive a vida dele. Porque às vezes a mãe só vive a vida do filho. Só vive a vida do filho. Lá em Junqueira, onde nós trabalhávamos, tinha uma mãe que ela viveu a vida dela, vivendo a vida dos filhos. Ela criou os filhos sem pai. Mas a vida inteira dela, ela viveu em função dos filhos. Os filhos cresceram, fizeram faculdade, estão se formando, um já se formou, outro não. E aí, o que aconteceu com ela? Acabou com ela. Porque como ela viveu só em função dos filhos, quando os filhos voaram, a mãe perdeu a vida. Então antes, meus irmãos, de nós amarmos o nosso próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Fala assim: eu preciso me amar. Meu irmão, se eu não me amar, se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar de alguém? A Bíblia diz assim que nós temos que amar o nosso próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como que eu vou amar alguém? Se eu não cuido de mim, como eu vou cuidar de alguém? Então fale comigo: eu me amo. Eu decido me amar. Então nós temos que nos amarmos, para ir depois amar outra pessoa. Agora, se eu só vivo a vida do outro, eu esqueço da minha vida. Eu esqueço de mim mesmo. Então, Mateus 22, 39 é o que nós lemos, né? E Romanos 13, 10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Porque esse excesso, viver esse excesso de só cuidando do próximo e não de você mesmo, você sabia que prejudica? Adoece? Quando você deixa de viver a sua vida em função do próximo. Todos queremos ajudar as pessoas, mas qual é o limite para ajuda? Qual que é o limite de onde eu devo, onde eu não devo ajudar? Porque tem ajuda, meu irmão, que ela não é benéfica, ela é prejudicial. Então, um pai que sustenta o filho até 50, 40 anos é benéfico? Não, o filho não vai crescer nunca. Eventuais necessidades é uma coisa. Agora, todo mês cai uma mesada e ele não precisa nem trabalhar, e o pai e a mãe sustentam, esse filho não vai crescer nada, nunca. Ou seja, está prejudicando o filho. Então, quando uma pessoa se anula para ajudar o outro, fazendo tudo o que o outro pede, ou às vezes o que nem pede. Sabe aquela mãe que a criança, que dá tudo na mão da criança? Eu fico me vigiando, meu irmão, porque se deixar a gente é assim. A gente já deixa tudo no jeito, já deixa meia, já deixa roupa, já deixa uniforme, já deixa tudo no jeito. Mas, meu irmão, o filho da gente tem que aprender onde que está o sapato, onde que está a geladeira, que ele já consegue fazer o leite. A minha filha com 10 anos, se deixar, ela quer que eu faça leitinho até hoje. Aí eu fico: Débora, faz seu leite, você sabe onde está a geladeira. Ah, mas você faz para o Samuel, mãe. Mas ele tem 6, você tem 10. Você está entendendo? Então, nós temos que ajudar, podemos ajudar, mas tem um limite. Quando uma pessoa, então, se anula para ajudar o outro, fazendo tudo que o outro pede, ou que às vezes nem pede, não está amando, mas está controlando e manipulando o outro. Então, você está achando que você é boazinha? Não está sendo bonzinho nem boazinha, não. Amar a si mesmo é a medida da saúde para o amor ao próximo. Terceiro lugar, reconhecer a nossa identidade de filhos.
Às vezes nós não nos sentimos filhos e filhas de Deus, porque nós não nos relacionamos em intimidade com Deus. A Bíblia diz assim que Jesus tinha quantos discípulos? 12. Porém tinha 3 que eram mais próximos. Quem eram? Pedro, Tiago e João. Então dos 12 discípulos que Jesus tinha, ele amava mais a Pedro, Tiago e João? Não. Só que existia 3 discípulos que estavam mais próximos de Jesus. Se estavam mais próximos de Jesus é porque queriam estar mais próximos de Jesus. Só que existia um ainda, que é aquele que deitava no colo de Jesus. Quem que era? João. Então o nível de distância entre nós e Jesus depende de nós e não depende de Jesus. Então muitas vezes nós não recebemos essa identidade de filhos de Deus, porque nós não nos aproximamos de Deus. Nós nos conformamos com o raso. Tá bom até aqui. Nós não conseguimos mergulhar em profundidade e intimidade com Deus. Porque quando nós não conhecemos uma pessoa, nós não confiamos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou e chego assim e falo assim: Néia, seguinte, eu estou precisando de R$1.000, que amanhã eu vou ter uma consulta muito importante, eu estou dura, eu não tenho. Aí a Néia vai virar para mim e vai falar assim: pastora, pode deixar. Amanhã eu arrumo esse R$1.000 para você. Eu descanso porque eu conheço a Néia, ela não vai me falar uma coisa que ela não vai fazer. Eu descanso porque eu conheço a Néia. Agora se está passando um moço lá na rua que eu nunca vi, e eu conto a mesma história: olha, amanhã eu tenho uma consulta, vai ser R$1.000. Você me empresta? Ele vai falar: empresto. E sai andando. Meu irmão, não sei nem onde ele mora, não sei nem quem que é. Eu vou confiar? Não vou confiar. Eu não vou descansar. Por quê? Porque eu não conheço essa pessoa que passou na rua. Então, às vezes, nós não estamos confiando em Jesus, porque nós não conhecemos o caráter de Jesus. Então, confiança está atrelada a conhecer o caráter daquele que nos prometeu algo. Porque quando eu conheço, eu descanso, eu confio. Então muitas vezes você não está descansando e não está confiando, ou não está dependendo, porque ainda você está muito distante de Deus. Porque quando você não conhece o caráter dessa pessoa, vai ser igual esse moço que passou na rua e que me deu a palavra, que iria providenciar os R$1.000 para mim. Mas eu não conheço, então eu não descanso e não confio. Então muitas vezes você não tem descansado e não tem confiado, porque você não conhece o caráter de Jesus. Tá difícil, meu irmão? A cura da nossa codependência está em conhecer a Deus, porque à medida que nós o conhecemos, conhecemos a sua verdade para as nossas vidas. Mateus 16, de 16 a 19. Se puder projetar aí para nós já estamos encerrando. Mateus 16, de 16 a 19, diz assim: Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus abençoou você, Simão, filho de Jonatas, disse Jesus, porque o meu Pai que está no céu revelou isso pessoalmente a você. Isto não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a vocês a chave do reino de Deus. As coisas que você atar na terra serão atadas no céu, e as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. Olha a revelação que Pedro teve de quem era Jesus, que era o Cristo. Esse mesmo Pedro, ele negou Jesus. Só que à medida que ele conheceu quem era Jesus, ele teve essa revelação tão sobrenatural na vida dele. Então muitas vezes nós não temos a revelação daquilo que Deus tem para nós, porque nós não buscamos ao Senhor.
Porque nós não buscamos estar próximos do nosso Senhor. Então tem revelações que Deus tem para a tua vida, tem mistérios que Deus tem para a tua vida, tem milagres que Deus tem para a tua vida, tem o sobrenatural que Deus tem para a sua vida, tem o vinho novo que Deus tem para a sua vida, mas tem uma condição: busque intimidade com Deus. Ah, pastora, mas eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a Bíblia, eu não me aproximo de Deus, então eu não vou ter paz. Então eu não vou ter descanso, porque eu não vou em busca da revelação de Deus para a minha vida. Então tem coisas da nossa vida, meus irmãos, que é uma revelação que só Deus pode nos dar, que é uma certeza que só o Espírito Santo de Deus pode soprar no seu coração e no meu coração, à medida que nós nos aproximamos de Deus. Nós que decidimos se nós vamos ser multidão, se nós vamos ser discípulos, se nós vamos ser como Pedro, Tiago e João, ou se nós vamos ser como João. Essa é uma decisão que nós temos todos os dias na nossa vida. Que distância que eu vou estar do meu Senhor? Eu creio que aqui grande parte das pessoas já ouviu falar de um pai que foi com seu filho pequeno no aeroporto mostrar o tamanho de um avião para aquele seu filho. E assim o avião estava lá distante até ele pousar, lá longe, não sei quanto de altura, muitos e muitos metros de distância. E quando o filho olhou aquele avião, ainda criança, ele olhou para aquele avião e falou assim: nossa, pai, mas o avião é tão pequenininho assim, como que ele carrega tantas pessoas? Porque quando o avião está lá no alto, lá no céu, ele cabe até na nossa mão. Só que aí aquele avião, ele chegou, ele decolou. E aí o filho olhou para o pai e falou assim: pai, esse é aquele avião que estava no céu, desse tamanho. Aí ele que ficou pequenininho, porque o avião era imenso. Vocês já viram aqueles aviões imensos? Voos internacionais? Pensa. Aí o que aquele pai disse para Deus? Para o menino. Ele falou: filho, é assim na nossa vida. É assim no nosso relacionamento com Deus. Quando nós estamos longe de Deus, o nosso Deus é bem pequenininho, que cabe na palma da nossa mão. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos o quão grandão é o nosso Deus. E o quão pequenos são os nossos problemas. É o mesmo avião, estando longe ou estando perto. É o mesmo tamanho, não mudou de tamanho. Ele tem as mesmas medidas. A diferença é a distância que aquele menino estava do avião. A diferença é a distância que nós estamos de Deus. E essa distância a percorrer, ela depende de nós, de cada um de nós, todos os dias. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Salmos 68, 5, diz assim, Salmo 68, 5, se puder projetar para nós. Diz assim: pois Ele é o Pai dos órfãos, Ele faz justiça às viúvas, Deus cuida deles na sua santa habitação. Então Deus, Ele cuida de cada um de nós. Ele é pai dos órfãos, juiz das viúvas. Ele estava com você naqueles momentos mais difíceis da sua vida, quando você se sentiu rejeitado, quando você se sentiu abandonado, quando você sentiu que ninguém te amava, quando você sentiu que ninguém te valorizava, quando você precisava de um abraço, mas ninguém te deu aquele abraço. Quando você necessitou de uma palavra de encorajamento, mas ninguém te deu aquela palavra. Mas Jesus estava ali com você. Ele estava ali segurando na sua mão. O Espírito Santo de Deus, Ele tem um compromisso com a sua palavra. E a tua palavra diz assim, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida até o fim dos séculos. O Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco todos os dias. Em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos que nós vivemos, seja aqueles os melhores momentos da nossa vida, ou seja, aqueles momentos mais difíceis da nossa vida.
Eu queria que você fechasse seus olhos agora nesse momento e que você fizesse uma retrospectiva da sua vida. Não sei quantos anos você tem, mas que você fizesse uma retrospectiva da sua vida, da sua história, da sua infância, de toda a sua vida. Que você enxergasse como foram todos esses momentos, sejam eles os mais felizes ou aqueles mais difíceis. Em todos esses momentos, 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 o Senhor esteve com você. Ele em nenhum momento te deixou sozinho. Ainda que você se sentisse sozinho, Ele não te deixou sozinho. Ele estava lá com você. E se hoje você está aqui, é porque Deus tem algo novo para fazer na sua vida. É porque Deus tem algo novo para fazer na sua história. Mas para isso, nós dependemos totalmente do Senhor. Nós não dependemos do nosso conhecimento, nós não dependemos da força do nosso braço, mas nós dependemos do nosso Senhor. Então hoje, que a nossa decisão da nossa vida seja entregar tudo para Deus. E seja depender de Deus para todas as coisas. Não tem nada na nossa vida, não tem nada na sua vida, meu irmão, que você consiga sozinho. Nós não conseguimos sozinho. Nós não conseguimos sozinho. Nós só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Queria que você colocasse a mão no seu coração. E se de alguma maneira essa palavra falou grandemente ao seu coração, eu queria que você orasse agora comigo nesse momento. E você começasse a agradecer ao Senhor. Começasse a agradecer ao Senhor porque Ele sempre esteve presente na sua vida. Começasse a agradecer ao Senhor que naquele momento de maior dor, de maior desespero, de maior angústia, onde você achou que nada ia dar certo, que não, você não ia conseguir, que você achou que você não iria suportar, que você estava ali naquele momento tão angustiante, o Senhor é aquele que estava presente. Então que você começasse a louvar, a agradecer, a exaltar o nome do Senhor, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Senhor, aquele que é o nosso Salvador, mas aquele que é o nosso Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Obrigada, Espírito Santo de Deus, obrigada porque o Senhor sempre foi um socorro bem presente na nossa vida. Ah, Senhor, obrigada porque nós temos um Pai. Obrigada porque nós temos um Pai que sempre está presente, um Pai que nos entende, um Pai que nos compreende, um Pai que sempre tem uma palavra de amor, de vida, de esperança. Ah, Espírito Santo de Deus, nós te louvamos porque nós não somos, não estamos e nunca estivemos abandonados, mas o Senhor é aquele que sempre esteve conosco, cuidando das nossas vidas, livrando das adversidades. Ah, Espírito Santo, nós somos tão gratos a Deus, nós somos tão gratos a Ti, Pai, porque o Senhor é tudo para nós. Quão grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, quão grande és Tu, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, leva-nos ao nível de maior intimidade, de maior revelação de quem o Senhor é nas nossas vidas. Ah, Espírito Santo de Deus, nos ensine a confiar cada dia mais em Ti. Nos ensine, Jesus, a depender cada dia mais de Ti, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, faz de novo na nossa vida. Nós queremos ver, Senhor, aquilo que os nossos olhos não conseguem alcançar. Mas nós sabemos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor faz novas todas as coisas. E que o Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Ainda que muitas vezes nós venhamos a desistir de nós mesmos, o Senhor nunca desiste de nós. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Em nome de Jesus.